Pronto, pessoal. Pronto, pessoal, acabei de iniciar aqui a gravação da nossa aula, desculpem pelo atraso. Então, nós vamos continuar de onde encerramos na aula passada. Nós falamos sobre as classificações das constituições. E eu lembro que nós terminamos, então, e vamos continuar aqui de concepções de constituição, certo? Então, hoje nós vamos falar dessas concepções acerca da Constituição. Vamos falar também de norma constitucional, que envolve conceitos como supremacia, aplicabilidade e interpretação da norma constitucional. Então, hoje a gente finaliza a parte de concepções e fala sobre norma constitucional também, tá ok? Então, primeiro, quando eu falo de concepções de Constituição, eu estou falando, na verdade, de determinados autores que têm uma compreensão específica acerca da Constituição. Então, nós vamos ver não vamos ver todas, tá? São algumas das principais concepções de Constituição. E como essas compreensões nos ajudam a entender a Constituição e o fenômeno constitucional como um todo. Então, aqui eu separei 4 concepções. Existem, gente, dezenas de concepções diferentes, tá? Pegamos aqui apenas 4, mas para exemplificar, e são algumas das principais. Nós temos a concepção sociológica, de La Salle. Nós temos a concepção política, de Carl Schmitt. A concepção jurídica, de Hans Kelsen. E a concepção cultural, que alguns atribuem ao brasileiro Meirelles Teixeira, outros ao alemão Konrad Hesse. Mas, claro, lembrando que existe, por exemplo, a concepção justnaturalista, a concepção marxista. Então, cada autor pode ter uma concepção própria de Constituição. Mas vamos ficar com essas 4 aqui para a gente começar. Então, primeiro ponto, concepção sociológica de Constituição. O que é isso? Essa concepção, gente, sociológica de Constituição foi criada em 1862, na segunda metade do século XIX, pelo autor Ferdinand Lassalle. O que quer dizer essa concepção sociológica? Essa forma de enxergar a Constituição, o nome já diz, né? Sociológica tem a ver com fatores sociais. Essa concepção entende que existem 2 tipos de Constituição. Irá existir a Constituição real e a Constituição jurídica. Mas então o que significa cada uma dessas constituições? A Constituição real vai consistir no que o autor chama de soma reais de fatores de poder da sociedade. O que é isso? O autor Ferdinand Lassalle vai defender que toda sociedade vai possuir algo que a comanda, algo que a domina. Isso pode ser, gente, um grupo político, pode ser um grupo religioso, pode ser um grupo econômico, pode ser um grupo militar, mas vai existir algo que comanda, algo que realmente tem o poder de governar a sociedade, certo? E, de novo, isso pode ser uma teocracia, pode ser um governo militar, pode ser um governo formado por um único partido político, tanto faz. Mas para essa concepção, então, isso é a Constituição real, é a verdadeira Constituição de um país. A Constituição real, portanto, é a soma dos fatores reais de poder em uma sociedade. Então, o que acontece? Independentemente do que venha a compor esses fatores reais, a Constituição real é a sua soma. É o somatório, ela engloba todos esses elementos que regem, governam e decidem sobre a sociedade. Então, o que Ferdinand Lassalle vai dizer? Existe essa Constituição real e existe a Constituição escrita. É o texto escrito que nós conhecemos hoje da Constituição. O texto escrito é a Constituição jurídica. Então, o que Lassalle vai dizer? A Constituição jurídica, ela pode ou não coincidir com a Constituição real. Não necessariamente elas são a mesma coisa, elas podem ser ou não. Se elas forem a mesma coisa, então a Constituição jurídica estará representando, ela vai representar a Constituição real. Mas pode ser que a Constituição jurídica não esteja refletindo esses fatores reais de poder. O que vai acontecer nesse caso?
nós teremos um documento escrito que diz uma coisa, mas a realidade diz outra completamente diferente. A Constituição jurídica não consegue mudar a realidade. A Constituição, ela é um mero espelho da realidade. Ela apenas consegue refletir a realidade. E quando não há essa conexão, quando ela não reflete os fatores reais de poder, La Salle diz que a Constituição jurídica será uma mera folha de papel. Então, vocês podem vir a ouvir essa expressão algumas vezes, que é a Constituição como mera folha de papel. É justamente essa ideia de uma Constituição escrita que não reflete os fatores reais de poder de uma sociedade. Aqui, ó, então, eu coloco aqui a seguinte observação. Para La Salle, a Constituição jurídica não possui força por si mesma. No máximo, ela reflete os fatores reais de poder, certo? No máximo, ela apenas irá refletir esses fatores reais de poder. E eu já adianto que essa teoria, essa concepção, não é mais adotada, porque mesmo que existam, né, governos ditatoriais, mesmo nessas situações, a teoria constitucional contemporânea defende que sim, a Constituição tem uma força normativa própria. Em alguns países essa força será maior, será menor, mas ela é capaz sim, ela influencia a sociedade e é influenciada por ela. Então existe uma relação dialética aí. Mas Konrad Hess, que nós vamos falar daqui a pouco, ele rebate essa concepção sociológica mais para frente com o que nós chamamos de força normativa da Constituição, tá? Então, a concepção cultural vai se opor a essa concepção sociológica, conforme a gente vai conversar daqui a pouco. Depois da concepção sociológica, nós temos a chamada concepção política de Constituição. Essa concepção política, ela foi elaborada por um autor alemão chamado Carl Schmitt, e esse autor é conhecido por um dado negativo na sua história, porque ele teve uma conexão muito próxima com o regime nazista, certo? E ele é conhecido como o constitucionalista do nazismo, porque a sua teoria, sobretudo essa bem aqui, da concepção política, serviu de base para o governo do Reich alemão nesse período, antes e após e durante a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, muitas das ações praticadas pelo nazismo alemão, por Hitler, tiveram a base jurídica retirada dessa concepção política bem aqui, certo? Então, a importância é explicar para vocês, para nós conseguirmos compreender como se usou nesse artifício jurídico para tentar legitimar tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra, antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Então, para essa concepção política, o que vai acontecer? Existem dois conceitos diferentes. Existe a Constituição e existe a chamada Lei Constitucional. E para Carl Schmitt, esses fenômenos são distintos. Esses fenômenos são separados. Lei constitucional é tudo aquilo que está escrito, é tudo aquilo que está positivado em um documento escrito, mas isso é diferente da Constituição do país, da verdadeira Constituição do país, porque para Carl Schmitt, uma Constituição não é uma norma jurídica. Para Carl Schmitt, uma Constituição é uma decisão política fundamental. Então, é aquilo que o povo decidiu, politicamente falando, a decisão tomada pelo povo e pelos seus governantes, essa decisão é a Constituição. E essa decisão política fundamental, ela pode ou não estar no texto escrito. O texto escrito, ele não vincula a Constituição real, é o contrário. Então, a lei constitucional, o texto escrito, pode ou não corresponder à Constituição do país. Então, o que vai acontecer? Qual é a consequência dessa concepção? A consequência dessa concepção é que, em uma Constituição escrita, no texto constitucional escrito, algumas normas podem refletir a Constituição real, podem refletir a decisão política fundamental, outras normas não. Então, em um texto escrito,
Alguns dispositivos serão considerados como Constituição, outros apenas como mera lei constitucional. Isso, gente, lembra a distinção que a gente faz hoje entre normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais, que a gente falou na aula passada, né? Constituição formal, Constituição material. Mas qual a diferença? Constituição formal, Constituição material, tudo é Constituição. Tudo é vinculante, tudo é obrigatório. Aqui para Carl Schmitt, não. Para ele, eu posso dizer que as leis constitucionais não são parte da Constituição verdadeira. Estão escritas, mas não têm o mesmo peso da Constituição. Bruno, a gente não pode afirmar isso porque as cláusulas pétreas, elas não podem ser alteradas. As emendas, então, elas, apesar de poderem ser alteradas, ainda assim são obrigatórias. Porque o que ele quer dizer com isso? O governante pode deixar de cumprir a lei constitucional aqui para Carl Schmitt. Para Carl Schmitt, uma lei constitucional pode ser desrespeitada. O que o governante não pode desrespeitar é a Constituição em si. Só que quem diz o que é Constituição e quem diz o que é lei constitucional? Quem vai dizer isso é o próprio governante. Para Carl Schmitt, o guardião da Constituição é o presidente do Reich, é o chefe político. Ele é que interpreta e aplica a Constituição, não é um tribunal para Carl Schmitt. Então, para Carl Schmitt, o governante vai olhar a Constituição, o texto escrito, e pode dizer o seguinte: esse artigo bem aqui é Constituição, eu vou obedecer ele. Mas esse outro artigo bem aqui, não. Esse aqui é uma mera lei constitucional. Isso aqui eu vou desrespeitar. Então, é uma teoria que legitima o desrespeito à Constituição quando é conveniente ao momento político. Por isso que o nazismo alemão, ele, durante todo o seu período, ele não mudou de Constituição. Ele ainda continuou com a Constituição de 1919, a Constituição de Weimar. Ela ficou durante todo o período do nazismo. Por quê? Porque ela era desrespeitada na medida em que fosse necessário isso acontecer para o regime político. Atualmente, isso não acontece. O presidente não pode olhar um dispositivo e desrespeitar ele, porque no Brasil, conforme nós vamos ver, a teoria que venceu é a teoria jurídica. A Constituição é norma jurídica. Portanto, todas as suas normas são obrigatórias. Por mais que algumas sejam mais importantes, né, materialmente constitucionais, outras apenas formalmente, todas são normas constitucionais. Todas têm que ser respeitadas. Tá? Então, é isso que na Alemanha permitia o desrespeito às normas constitucionais. Isso vale inclusive para as emendas constitucionais, tá? Uma emenda, quando é aprovada, ela se torna uma norma constitucional, se torna obrigatória para todo mundo. Não tem qualquer tipo de ressalva em relação às emendas constitucionais, tá? Elas são obrigatórias da mesma forma. A diferença nós vamos explicar lá em poder constituinte. A gente fala, tem uma diferença, mas a diferença não é na obrigatoriedade, a diferença é em outro aspecto. Então, quando surgisse uma dúvida se um dispositivo é Constituição ou lei constitucional, no texto escrito, quem definiria isso seria o presidente do Reich. É o líder do Reich, o Führer. Ele é o guardião da Constituição para Carl Schmitt. Ele deveria ser esse guardião constitucional, e não um tribunal, não uma corte constitucional. Então, novamente, por que o presidente do Reich seria o guardião da Constituição? Porque a Constituição é uma decisão política fundamental. E o Reich é o chefe político do país. Ele foi eleito politicamente pelo país. Essa concepção aqui, gente, política, vai se opor à concepção jurídica de Kelsen, certo? A concepção da Constituição como decisão política fundamental se opõe à concepção de Kelsen, de norma jurídica, que nós já vamos falar. Inclusive, gente, Carl Schmitt e Kelsen viveram no mesmo período histórico. E eles, doutrinariamente falando, um enfrentou o outro. Um escrevia um texto, o outro escrevia outro texto para rebater. Houve aí um choque entre as suas concepções
de modo contemporâneo. Eles chegaram a conflitar as suas concepções de Constituição. E aí vem a de Kelsen. Kelsen, ele é austríaco, certo? E ele é considerado, gente, um dos maiores juristas e constitucionalistas que já existiu. E nós vamos ver que isso não é sem motivo. Kelsen, então, vai elaborar uma teoria constitucional que, assim, gente, apesar de Kelsen não ser seguido hoje de modo integral, de modo taxativo, a sua teoria jurídica ainda é a base da teoria jurídica atual, certo? Kelsen, ele teve uma importância fundamental e muitas vezes você fala, comenta o seguinte, o positivismo legitimou o regime nazista. E assim, gente, isso não é muito verdade, não. Por quê? Isso não é verdade por quê? Porque quem legitimou o nazismo, nós estamos vendo, é a concepção política de Carl Schmitt. Kelsen, ele era um democrata. Kelsen foi perseguido pelo nazismo, ele teve que fugir da Europa e precisou ir para os Estados Unidos. Só um minuto. Pronto. Então, Kelsen, a sua concepção jurídica, por mais que ela literalmente não seja aplicada hoje, ela ainda é a base para entender o direito atual. Para entender o direito que nós temos hoje, o direito constitucional, sobretudo, Kelsen é a base, certo? Claro que você tem que interpretar, você não aplica ele literalmente, mas ele não deixa de ser a base da teoria jurídica atual. Porque a nossa base hoje ela é pós-positivista. E para entender o pós-positivismo, primeiro tem que entender o positivismo jurídico. Então, o que Kelsen diz? Kelsen, então, ele... isso aí só comentando, né? Kelsen, ele foi responsável por redigir a Constituição Austríaca de 1920, certo? Ele foi principalmente por trás da Constituição Austríaca de 1920, que previa o controle concentrado de constitucionalidade a ser exercido por um tribunal, por uma corte constitucional. Notem a diferença. Hans Kelsen queria que a Constituição fosse protegida e interpretada por uma corte constitucional, completamente diferente da visão de Carl Schmitt. Então, para Kelsen, o direito é um sistema hierárquico de normas jurídicas emanadas do Estado. O Estado cria o direito por meio de normas jurídicas organizadas em normas superiores e normas inferiores. O que acontece para Kelsen? A norma superior concede validade para a norma inferior, que concede validade para a norma mais inferior ainda, e daí por diante. Então, do topo até a base do ordenamento jurídico, uma norma vai retirando a validade de outra norma jurídica, imediatamente superior a ela. Então, para Kelsen, a Constituição é uma dessas normas jurídicas. Para Kelsen, a Constituição é uma norma jurídica, é uma lei, sendo que ela é a lei positivada máxima. Das leis escritas positivadas, ela é a lei máxima. Nenhuma outra norma é superior à Constituição, a não ser a sua norma hipotética fundamental, né, que é uma norma que não existe na realidade. É uma norma pressuposta. É uma invenção teórica para fechar o sistema. Mas em termos de leis positivadas, ela é a norma máxima do ordenamento jurídico. E todas as leis inferiores à Constituição precisam retirar sua validade dela. Uma norma só é válida se ela respeita a Constituição. Se uma norma não respeita a Constituição, ela será inconstitucional, inválida e tem que ser retirada do ordenamento jurídico. Só que quem vai fazer essa interpretação? O guardião do texto constitucional, que para Kelsen é um tribunal constitucional, é um órgão jurisdicional, não é o chefe do executivo, certo? Não é um agente político, porque se a Constituição é uma norma jurídica, ela tem que ser protegida e interpretada por um tribunal,
porque os tribunais são os responsáveis por dar a correta interpretação e aplicação das leis. Nessa concepção que nós temos, gente, mais contemporânea de Estado de Direito. Porque se você entregar isso nas mãos unicamente da política, você pode ter uma série de direitos sendo desrespeitados, sobretudo a grupos de oposição, a minorias. Uma maioria política pode se impor sobre essas minorias. Então, para Kelsen, a Constituição tem essa configuração de norma jurídica. Portanto, já que, por conta dessa visão muito positivista que Kelsen tinha, como eu acabei de falar mais cedo, ele era acusado de ser nazista, ou da sua teoria ser nazista, o que não é verdade. O problema do positivismo normativo de Kelsen, né, do normativismo jurídico, é que ele era muito seco. Ele não abordava o conteúdo da lei. Ele montava o esqueleto do ordenamento na pirâmide kelseniana, só que ele não preenchia o conteúdo dessa pirâmide. E aí, eventualmente, governos autoritários, ditatoriais, poderiam ser governos juridicamente válidos, injustos, mas juridicamente válidos. Então, só para fazer essa separação. Kelsen, gente, ele nunca foi nazista, ele era um democrata, judeu, foi perseguido na América, mas a sua visão positivista ela era muito formal, ela era muito radical na questão da forma do direito, e a sua teoria jurídica, a sua teoria do direito não abordava o conteúdo da Constituição e das leis, portanto. Então, o que a gente pode dizer é que o positivismo permitiu que regimes ditatoriais ocorressem lá no período entre guerras mundiais. O positivismo de Kelsen não conseguiu dar uma solução, não conseguiu dar uma resposta para tudo aquilo que aconteceu nos regimes fascista, italiano, nazista, alemão, pelo governo japonês e tudo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, certo? Mas, de novo, Kelsen, se tem uma teoria que legitimou o nazismo de modo direto, foi a concepção política de Carl Schmitt. Então, gente, nós temos então isso, que para Kelsen é uma norma jurídica, e se a Constituição é uma norma jurídica, todas as normas têm que ser respeitadas. Eu não posso fazer a separação de Constituição e lei constitucional. Isso não existe para Kelsen. Tá? Isso é uma coisa completamente sem sentido para a teoria de Kelsen. E por fim, gente, finalizando aqui a concepção cultural ou culturalista. Dentre os brasileiros, nós temos o autor Meirelles Teixeira, que abordou uma teoria parecida, mas também alguns atribuem a Konrad Hesse, um autor alemão. O que quer dizer essa concepção cultural ou culturalista? Eles não usam essa expressão culturalista à doutrina que atribui, mas ambos trabalham a seguinte ideia, que uma visão correta, uma concepção correta da Constituição não pode ser unilateral, não pode ser apenas sociológica, apenas política, apenas jurídica. É preciso conciliar todas essas concepções em um único conceito plural. Então, essa concepção cultural da Constituição é uma concepção que busca ser pluralista. É uma concepção que busca abarcar de modo plural vários aspectos diferentes. E para essa teoria, a Constituição tem força normativa própria. Ela é uma norma jurídica, ela tem força de mudar a sociedade, de influenciar na sociedade. Então, como eu falei mais cedo, a Constituição e a sociedade, um influencia o outro. Uma influencia a outra, né? A Constituição influencia, mas é influenciada também pela sociedade. Então, ela tem relações com a sociedade, ela é uma norma jurídica e tem um componente político por trás, já que o povo é o titular do poder político. Então, notem que eu tenho as três concepções em uma só. Eu tenho o aspecto social, o aspecto jurídico e o aspecto político também. Então, dessa forma, eu consigo ter uma concepção ampla e variada de Constituição. Portanto, gente, nós vemos que
a partir dessas concepções, eu não consigo conceituar a Constituição de uma só forma para vocês. Então, eu posso adotar uma visão mais positivista, mais jurídica, que é a predominante, mas eu também posso abordar um conceito mais justnaturalista de Constituição, focando no aspecto de direito natural. Então, a Constituição, gente, é um fenômeno muito complexo. É um fenômeno, então, que o conceito vai depender do seu ponto de partida. Vai depender da perspectiva que você está adotando. Então, de novo, eu não tenho como chegar aqui e dar um conceito para vocês. Eu tenho que dizer, estou dando aqui, gente, um conceito de Constituição mais próximo da linha positivista, ou mais próximo da linha justnaturalista, segundo uma linha focada no aspecto humanitário dos direitos humanos, ou focando no aspecto político. Então, eu não tenho como, não há um único conceito de Constituição. Essas várias concepções só reforçam essa conclusão que a gente pode tirar agora, certo? Então, nós finalizamos essa parte. Agora eu vou passar para a parte de norma constitucional, que eu havia comentado que a gente também ia abordar na aula de hoje, certo? Então, terminamos essa parte de concepções. E agora vamos falar sobre norma constitucional. Ficou alguma dúvida? A gente quer perguntar alguma coisa antes de passar para a próxima parte aqui? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, tá? Só ir perguntando. Então, agora falando de norma constitucional, primeiro tem que estabelecer um conceito aqui para vocês. Nós já comentamos um pouco sobre ele, mas vamos agora reforçar. Supremacia constitucional ou supremacia da norma constitucional. O que quer dizer isso? A supremacia constitucional quer dizer o quê? Com base no que eu acabei de falar sobre Kelsen, a Constituição é a norma máxima do ordenamento jurídico, é a norma suprema do ordenamento jurídico. Se é a norma suprema, ela está no topo do ordenamento e todas as normas abaixo tiram a sua validade da Constituição. Nenhuma norma do ordenamento jurídico será válida se desrespeitar a Constituição, certo? A base teórica do que eu estou falando para vocês vem lá dos Estados Unidos, a Constituição Americana de 1787. Lá se estabeleceu, logo no comecinho da sua Constituição, que uma lei não pode desrespeitar a Constituição. Isso que eu estou falando pode parecer trivial, mas, de novo, não era por muito tempo assim. Não existiam constituições obrigatórias. Se existia um texto normativo máximo, esse texto poderia ser relativizado, poderia ser eventualmente até deixado de lado em certos momentos. A partir do constitucionalismo norte-americano, não. Em 1787, isso ganha mais força ainda na teoria pura do direito de Hans Kelsen, que nós explicamos agora há pouco. Então, na teoria pura do direito de Kelsen, o direito é norma e a norma máxima é a Constituição, e ela tem que ser respeitada. Então, essa concepção de supremacia constitucional, ela tem algumas consequências, que é o que mais importa para a gente agora. Quais são as consequências da supremacia constitucional? Vamos lá. Primeiro, a Constituição é o fundamento de validade das demais normas jurídicas. Tá? Ela é o fundamento de validade. Se ela é o fundamento de validade, surge o que nós chamamos de controle de constitucionalidade, formal e material. O que quer dizer esse controle de constitucionalidade? Se a Constituição é a norma máxima, se as abaixo dela precisam retirar a sua validade da própria Constituição, se uma lei desrespeitar a Constituição, essa lei será inválida. Como é que eu expulso essa lei inválida do ordenamento jurídico? Pelo controle de constitucionalidade. Então, gente, o controle de constitucionalidade é a forma de eu proteger a Constituição contra leis que a desrespeitam, contra leis
inválidas. Então, o controle de constitucionalidade é esse meu instrumento, esse meu mecanismo de proteção da Constituição, já que ela é a norma suprema. Além disso, a Constituição ela vai conter as regras do chamado processo legislativo, ou seja, se ela é a norma suprema, ela vai dizer como as outras normas são elaboradas, quais são as etapas do processo legislativo, do processo de elaboração das outras normas. Por isso, alguns chamam a Constituição como norma de normas, ou seja, é a norma que diz como as outras normas devem ser elaboradas, tá? Outra consequência é o princípio da conformidade dos atos do poder público com a Constituição. Então, gente, não são só as leis, as normas jurídicas que têm que respeitar a Constituição. Todo e qualquer ato administrativo do Estado, toda e qualquer decisão tomada pelo poder público tem que respeitar a Constituição. De novo, não são apenas as leis, mas qualquer decisão, qualquer atitude tem que ser conforme à Constituição, tá? E aí, por fim, existe um conflito entre duas concepções, essa de supremacia da Constituição e outra que é a supremacia do parlamento. Por muito tempo, gente, como eu acabei de falar para vocês mais cedo, não existia essa ideia de supremacia da Constituição. Por quê? Porque quem era supremo era o parlamento. Isso, por exemplo, gente, existiu na França, isso existiu por muito tempo na Inglaterra. Na Europa, sobretudo, a supremacia do parlamento vigorou muito forte por muito tempo. Tanto que foi nos Estados Unidos que surgiu primeiro a supremacia da Constituição. Então, na Europa, a ideia era de que o parlamento poderia, inclusive, até modificar livremente a Constituição, porque ele era a autoridade suprema. Ele detinha o poder supremo, juridicamente falando, certo? E na Europa ficou assim até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, é que na Europa a supremacia do parlamento começou a ser substituída pela supremacia da Constituição. Tanto que na Europa, muitos dos tribunais constitucionais europeus que existem hoje foram criados após a Segunda Guerra Mundial. Porque até então, o parlamento é que deveria decidir. No caso da França, é a Assembleia Nacional que deveria decidir. Mas com o passar do tempo, você foi criando essa ideia da supremacia constitucional e a necessidade de uma corte constitucional. E agora, partindo especificamente para a norma constitucional, é preciso estabelecer a seguinte diferença. Hoje, vocês vão encontrar de modo praticamente unânime na doutrina que quando eu falo de norma jurídica e também de norma constitucional, por consequência, eu estou falando de um gênero que comporta duas espécies. Então, norma é gênero com as suas espécies sendo regras e princípios. Então, alguns autores básicos debatem essas regras e princípios. Basicamente quem? Ronald Dworkin, um autor alemão, e Robert Alexy, um autor... Ronald Dworkin é um autor norte-americano, perdão, ele é dos Estados Unidos, e Robert Alexy é um autor alemão. Então, ambos vão trabalhar essa ideia de regras e princípios como espécies de normas. Então, isso também se aplica à norma constitucional. Existem regras constitucionais e princípios constitucionais. E qual é a diferença entre essas duas espécies de norma? Primeiro, as regras. As regras, gente, são as normas que têm um conteúdo mais direto, que são aplicáveis com o que eles chamam da forma tudo ou nada. Dá um exemplo para vocês. Exemplo de uma norma jurídica, ou perdão, de uma regra jurídica, é o tipo penal do homicídio. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos, salvo engano, uma coisa assim. Então, o que é que vai acontecer? Se você pratica a conduta que se amolda ao tipo normativo, ao tipo penal, você vai sofrer a sanção de prisão de 6 a 8 anos. Notem que é algo muito direto. Ou você cumpriu o requisito e vai ser punido,
ou você não cumpriu o requisito, está tudo certo. Da mesma forma, vamos supor, existe a regra da aposentadoria. Você precisa ter 35 anos de contribuição e uma idade mínima para se aposentar. Ou você cumpriu o requisito daquela norma jurídica e pode se aposentar, ou você não cumpriu. Então, notem que as regras são normas de conteúdo direto. Por isso que nós dizemos que elas têm apenas a dimensão da validade. Ou elas são válidas porque respeitam a Constituição, ou elas não são válidas. Elas são aplicáveis do modo tudo ou nada. Ou você aplica ela, ou você não aplica. Não tem o que fazer. Tanto que eu não posso, gente, ter duas regras conflitando. Eu não posso ter, gente, tipo penal, matar alguém, pena de 6 a 20 anos, e logo embaixo, outro tipo penal, matar alguém, pena de 30 a 40 anos. Não faz sentido. São duas regras que estão se chocando. Uma vai ter que deixar de existir no ordenamento. Uma tem que ser declarada inválida. Da mesma forma, eu não posso dizer que, para você se aposentar, você tem que trabalhar por 35 anos, para você se aposentar, você tem que trabalhar por 60 anos. São duas normas inválidas, certo? Já os princípios são aquelas normas jurídicas, pessoal, que têm um conteúdo um pouco mais fluido, um pouco mais incerto. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar, princípio jurídico do devido processo legal, ou no caso, como nos chamamos hoje, né, devido processo constitucional. O que quer dizer isso? Quer dizer, né, que a pessoa que está sendo processada, ela só pode perder os seus bens ou perder a sua liberdade se o processo para isso for devido. Mas o que é um processo devido? É um processo onde a pessoa pode se defender? Sim. É um processo que tem uma duração razoável? Sim. É um processo em que a pessoa vai ter direito a recorrer em caso de primeira condenação? Sim. É um processo onde a pessoa terá paridade de armas com o seu acusador? Sim. Mas notem que o que é realmente devido, eu não tenho como previamente estabelecer. É um conteúdo mais abstrato. Não é um conteúdo que está exatamente positivado. É uma cláusula genérica a partir da qual eu vou interpretar e os tribunais vão interpretando e julgando o que aquilo significa. Então, notem, devido processo legal, Estado de Direito, ou Estado, né, democrático de direito. Outro princípio, princípio da moralidade, princípio da boa-fé, princípio da impessoalidade. Então, notem que eu não tenho uma pré-definição exata do que isso significa. Então, cada princípio vai depender do caso concreto. Eu só vou saber o que realmente cada princípio significa no caso concreto. Eles são tão fluidos que, às vezes, dois princípios que se chocam, eles podem coexistir no ordenamento. Então, por exemplo, no Brasil tem a liberdade de jornalismo, né, a liberdade profissional do jornalista, e o direito à vida privada e intimidade. Então, notem que, às vezes, a liberdade de jornalismo pode afetar a intimidade. Então, às vezes, o jornalismo vai prevalecer, às vezes, a intimidade vai prevalecer. Depende do caso concreto. Eu não tenho como dar uma resposta prévia para vocês. Então, por isso que os princípios, eles não são aplicados, né, no tudo ou nada. Não. Eles são mandamentos de otimização. Eles podem ser cumpridos gradualmente. Eu tenho escalas de satisfação dos princípios. Eu posso cumprir o princípio um pouco mais, totalmente. Eu tenho níveis. As regras não. Ou eu cumpro ou eu descumpro a norma. Então eu tenho, gente, essa distinção, regras e princípios. Para ambos os casos, eu vou ter alguns atributos, certo? Aquela ideia de validade, vigência e eficácia,
Eu tenho para todas as normas jurídicas em geral e eu também tenho para as normas constitucionais, tá? As normas constitucionais, elas têm que ser válidas, têm que estar vigentes e têm que estar produzindo os seus efeitos. Então, vamos falar agora de cada um desses atributos. O que significa, né, cada um desses atributos? Primeiro, o atributo da validade da norma constitucional. Então, pessoal, rapidinho, a coordenação está me ligando. Só que eu começar rapidinho com a coordenação. Só um minuto. Pronto, pessoal, a professora Jaqueline, a coordenação está me ligando. Pronto. Então, voltando aqui. Primeiro, o que é a validade? A validade, gente, é a compatibilidade da norma com todo o sistema, certo? Com o sistema jurídico que existe, eu pergunto, essa norma tem ou não um vínculo? Ela é ou não compatível? Então, o que vai acontecer? Uma norma jurídica, ela será válida se ela estiver respeitando a norma imediatamente superior. A norma superior confere validade à norma inferior, tá? Isso é o que eu chamo de validade. Então, a norma superior confere validade à norma inferior. A norma superior, por exemplo, diz que para a norma inferior ser elaborada, ela tem que ser elaborada por um poder legislativo que tem que aprovar a norma por uma quantidade X de votos. Notem que a Constituição, então, vai dizer todas as regras para que aquela norma inferior seja validamente aprovada. Toda essa parte procedimental, todo esse processo legislativo, é a norma superior que estabelece. Então, o que vai acontecer? No nosso caso, no nosso ordenamento jurídico, a Constituição, ela confere validade às demais normas, tá? Não existe no Brasil norma superior à Constituição. Então, a Constituição no Brasil não tira a validade de nenhuma norma jurídica superior. Ela não está, claro, ela respeita, mas ela não é subordinada, por exemplo, aos tratados internacionais. Não, ela apenas respeita os tratados internacionais, mas ela não está subordinada diretamente, tá bom? Então, no Brasil, é a Constituição que confere validade a todas as demais normas do nosso ordenamento jurídico. No Brasil, gente, por exemplo, uma norma constitucional não existem níveis de normas constitucionais. Não existe uma norma superior constitucional que dá validade a outra norma constitucional. Não. No Brasil, todas as normas constitucionais estão no mesmo nível. Têm o mesmo grau de hierarquia e de respeito. Mesmo as normas que vêm das emendas constitucionais. Não tem diferença. Todas são obrigatórias, todas são constitucionais. Já, pessoal, a vigência é a possibilidade de, num caso concreto, eu invocar aquela norma jurídica, certo? A norma jurídica ela já existe e, num caso concreto, eu posso invocá-la para pleitear um direito, por exemplo, para obter algo que me interessa. Então, é a capacidade da norma de ser usada, é a capacidade da norma de obrigar situações concretas, certo? Então, uma norma é quando eu falo que a lei, a Constituição entrou em vigor, certo? É quando ela passou a ser obrigatória no ordenamento jurídico, tá bom? Então, a partir do momento em que existe essa obrigatoriedade, que ela passou a ser aplicada no ordenamento jurídico, a partir desse momento ela adquiriu a vigência. No Brasil, gente, vigência é o que nós chamamos nós temos o seguinte, quando uma lei é aprovada no Brasil, em regra, ela entra em vigor 45 dias depois de publicada. Ou seja, ela já é válida desde o momento em que ela é publicada, mas ela só inicia sua vigência 45 dias depois.
Isso é chamada vacatio legis, é a vacância da lei, tá? Então, a vacância da lei é o período para iniciar a sua vigência. Isso pode existir na Constituição, tá? Uma Constituição pode ser aprovada, publicada, mas só entrar em vigor dias, semanas, um ano depois, por exemplo. Isso é a vacância constitucional. Pode existir, tá? Então, mas no Brasil não aconteceu. No Brasil, publicou a Constituição, ela iniciou imediatamente, foi sendo publicada, ela já iniciou imediatamente a sua vigência, tá bom? Então, além da vigência, então, uma norma sendo válida, uma norma sendo vigente, é uma norma que está pronta para produzir os seus efeitos, tá? É uma norma, então, que já está apta a produzir os seus efeitos jurídicos. Porém, esses efeitos jurídicos, eles podem ter níveis diferentes, tá? Eles podem ter aspectos diferentes. Então, eu posso ter, por exemplo, uma eficácia social, uma eficácia jurídica das normas. Eficácia social é justamente o respeito que as pessoas têm pela norma, é o fato da norma estar ou não sendo cumprida, certo? Eu posso ter uma norma constitucional válida, vigente, mas que não está produzindo seus efeitos na sociedade. Ela existe, ela é vigente, mas por diversos motivos ela acaba não sendo cumprida, não sendo respeitada como deveria ser. Já a eficácia jurídica, toda norma vigente possui, tá? Toda norma tem algum grau de eficácia jurídica. É a possibilidade de produzir efeitos concretos. Então, se uma lei pode produzir efeitos, ela tem eficácia jurídica e essa eficácia jurídica pode variar. Então, de novo, as normas, todas elas têm eficácia jurídica, algumas mais, outras menos, mas por vezes elas não podem ter esse efeito na sociedade que se pensou originalmente. É só pensar, gente, que a Constituição, em 88, tentou limitar a cobrança de juros, certo? Salve, eu não lembro se era um tipo específico de juro ou se eram juros em geral no Brasil, me parece que era 12%. Então, a Constituição tentou, de modo artificial, congelar a taxa de juros no Brasil. E assim, gente, quem estuda um pouquinho essa questão, essa parte econômica, entende que o juros, na verdade, ele é o preço do dinheiro. Então, não adianta o governo querer tabelar o preço das coisas, o preço do dinheiro, porque esse produto vai faltar no mercado. Os fornecedores, no caso os bancos, não vão mais oferecer o produto. Claro, você pode analisar, você tem que combater medidas abusivas, você pode, né, ter algum tipo de grau de acompanhamento do fornecimento dos produtos, óbvio, mas tentar tabelar assim de modo na Constituição, juros de tanto por cento ao ano é uma coisa assim que não funcionou, não teve eficácia social essa norma constitucional, tanto que foi revogada posteriormente essa norma. Agora, sobre a eficácia jurídica, eu posso ter níveis diferentes de eficácia. Aí entra uma teoria muito famosa que é do José Afonso da Silva. É uma das teorias que vai tentar justificar, ou melhor, explicar esses graus de eficácia. Então, de novo, essa aqui é uma teoria amplamente discutida e tanto que ela cai até mesmo em questões objetivas de concurso. E na OAB também, ela já foi cobrada em questões objetivas do tanto que é difundida essa teoria aqui. Então, essa é a teoria da eficácia ou aplicabilidade das normas constitucionais. De novo, tem a ver com a eficácia jurídica, que a gente acabou de falar, são os níveis de eficácia jurídica. Então, José Afonso da Silva propõe uma teoria com 3 espécies de eficácia das normas constitucionais. Eu vou ter normas constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Tá? Então, eu terei normas constitucionais com diferentes níveis de eficácia. Vamos falar de cada uma delas. O que é uma norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena, pessoal, é aquela que, iniciando a sua vigência, entrando em vigor, desde o começo produz todos os seus efeitos. É uma norma que não tem nenhuma restrição na sua eficácia.
entrou em vigor, produz seus efeitos. E a sua eficácia ela é plena. Não precisa de nenhuma regulamentação nem nada. É válida por si só. Válida não, desculpa. Ela é eficaz por si só. Exemplos de normas constitucionais de eficácia plena. Artigo 5º, inciso 2 e artigo 5º, inciso 3. Olha só. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade. Você só é obrigado a alguma coisa se foi aprovada uma lei estabelecendo isso. Se não existe uma lei propriamente, você não é obrigado. Então, eu já até acho curioso que eu já vi em alguns estabelecimentos de lanche, alguma coisa, eles colocam assim, não recebemos cheque, pagamento em cheque. Aí tem lá, motivo, fundamento, na justificativa, artigo 5º, inciso 2. Se nenhuma lei obriga o estabelecimento a receber em cheque, o estabelecimento não é obrigado a receber cheque. Se avisa previamente o cliente, ele não precisa receber cheque como forma de pagamento, certo? Eu não preciso de nenhuma lei regulamentadora para isso. A Constituição é eficaz por si só desde o início. Já o inciso 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Da mesma forma, eu não preciso de nenhuma lei para proibir a tortura. Então, é óbvio que nos estabelecimentos prisionais, nas abordagens, né, do Exército, das forças policiais, óbvio que é preciso o uso da força em muitos momentos, mas isso não pode exagerar ao ponto de virar uma tortura ou um tratamento desumano. Precisa encontrar um equilíbrio. E eu não preciso de nenhuma lei dizendo isso. A Constituição é lei eficaz por si só. A outra espécie é das normas de eficácia contida. O que vai dizer o que vai dizer uma norma de eficácia contida? Então, é assim, ela entra em vigor, quando ela entra em vigor, ela produz todos os seus efeitos. Então, de início, ela é uma norma de eficácia plena. Porém, depois, ela pode sofrer alguma restrição. Ela pode sofrer alguma contenção pelo legislador. Então, olha só. O exemplo que a gente sempre cita é o artigo 5º, inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, se a lei não diz nada, eu posso exercer a profissão que eu quiser. É uma norma plena. Eu posso ser, se a lei não disser nada, todo mundo poderia ser médico, advogado, jornalista, engenheiro, pintor, músico, o que a pessoa quisesse ser. A pessoa poderia seguir qualquer carreira se a lei não dissesse nada. Porém, podem ser aprovadas leis. Exatamente. Porém, podem ser aprovadas leis que vão estabelecer requisitos, critérios para o exercício de uma profissão. Por exemplo, alguns de vocês podem querer seguir a carreira da advocacia, de advogado. Para isso, vocês têm que cursar no ensino fundamental, ensino médio, entrar numa faculdade de direito reconhecida pelo MEC, concluir, ser aprovado no exame de ordem e prestar o compromisso da OAB. Então, notem todos os requisitos que eu tenho que cumprir. Eu tenho que ter um diploma de ensino médio ou equivalente para poder entrar numa faculdade de direito, me formar e ser aprovado no exame de ordem. Ninguém pode chegar e automaticamente se tornar advogado. Existem requisitos legais. Então, notem, de início, a norma é plena, eficácia plena, todo mundo pode exercer a profissão que quiser, porém o legislador pode ir estabelecendo restrições. O legislador pode ir contendo a eficácia da norma constitucional. Por isso que o nome é de eficácia contida, porque é uma eficácia que é contida posteriormente, tá bom? E por fim, as normas de eficácia limitada. O que quer dizer uma norma de eficácia limitada? É uma norma que não produz seus efeitos de modo amplo, pleno, quando entra em vigor. É uma norma que entra em vigor, mas precisa de uma regulamentação,
precisa de um complemento normativo para produzir os seus efeitos, tá? Não é que ela é, gente, completamente ineficaz, mas boa parte dos seus efeitos fica prejudicada, boa parte. Então, um exemplo, ó. O direito de greve dos servidores públicos. Fala o seguinte, ó. Para os servidores públicos, artigo 37, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Sem essa lei do direito de greve dos servidores públicos, eu não sei qual é o limite, qual é o termo de exercício de greve. Então, por muito tempo, os servidores públicos ficaram sem direito de greve possível, sem poder exercer esse direito de greve, porque faltava uma lei regulamentadora. Tanto que o STF teve que se meter e tomar uma decisão com relação a isso. E mandou ser aplicada a lei da iniciativa privada, enquanto o poder público não aprovasse uma lei específica da... Isso, exatamente. No caso, nem a CLT tem uma lei específica extravagante de greve. Sabe aqui qual que é o número da lei de greve? É a lei 7783. Aqui. É uma lei específica de greve da iniciativa privada que o Supremo determinou que fosse aplicada ao servidor público. Porque se não fosse aplicada ao servidor público, o servidor público não poderia nunca exercer o direito de greve, certo? Pode perguntar, Bruno, tem alguma dúvida? Tudo que o Estatuto não fala é aplicado subsidiariamente ao regime geral, né? Assim, você pode utilizar o regime geral, mas não são todos os dispositivos, tá? Não é algo tão automático assim, porque no caso, o regime estatutário é um regime administrativo da administração pública. E na administração pública existe a legalidade. Na administração pública, o administrador só pode fazer o que a lei permite. Então, por exemplo, se a lei da iniciativa privada tem um benefício para os trabalhadores da iniciativa privada, eu não posso automaticamente conceder esse benefício se ele não tiver alguma previsão constitucional ou legal específica. Então, alguns elementos eu consigo aplicar subsidiariamente, mas não é tão automático assim, tá? Não é algo automaticamente aplicável. Tem que ver cada situação, tranquilo? E outro exemplo aqui é o inciso 8. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Nem é mais usada essa expressão, tá, gente? Hoje é pessoa com deficiência, que a Constituição precisa ser atualizada nesse sentido, que é o termo juridicamente hoje mais adequado. Então, sem essa lei específica, eu não poderia exercer essa garantia de algum percentual de vagas para pessoas portadoras de deficiência. O que aconteceu? Essa lei foi aprovada, aí agora eu tenho nos concursos públicos essa reserva de até 20%, salvo engano. Então, o que acontece? Esse direito das pessoas com deficiência precisava de uma regulamentação, precisava de uma lei para se tornar aplicável. Por isso, uma norma de eficácia limitada. E por fim, gente, o último assunto da aula de hoje é a interpretação das normas constitucionais, certo? A gente vai então finalizar aqui comentando um pouquinho sobre essa interpretação. Eu já adianto, gente, o seguinte: a norma constitucional é uma norma jurídica. Se a norma constitucional é uma norma jurídica, ela se submete aos métodos clássicos de interpretação normalmente, tá? Então vamos só lembrar quais são os métodos clássicos de interpretação das normas jurídicas em geral. Eu tenho o método literal gramatical. O que é isso? Esse é o método onde eu interpreto a norma constitucional a partir da sua expressão literal, a partir das palavras, a partir dos termos gramaticais que a norma contém. Então, basicamente, eu vou ler a norma constitucional e da leitura, da compreensão do português, das palavras, eu vou então ter qual é o seu significado, o que a norma quer dizer a partir da sua interpretação, tá bom? Literal das palavras, dos termos ali contidos.
Geralmente essa é a primeira interpretação que é feita. A leitura, e da leitura você tenta interpretar a Constituição. Porém, eu já adianto que esse é um método básico, claro, ele é o primeiro que tem que ser feito, mas não pode ser usado isoladamente. Eu sempre tenho que conjugar ele com outros métodos a mais. Depois, gente, eu tenho um método lógico. O que quer dizer o método lógico de interpretação? A partir do momento, então, que eu leio a norma constitucional, eu tento compreender racionalmente o texto. Eu tento buscar coerência. Então, por exemplo, se uma lei garante a uma autoridade o poder de fazer algo a mais, aquilo garante um poder amplo àquela autoridade, o menos também pode ser feito. Então, por exemplo, se um juiz pode decretar, vamos supor que isso está escrito no ordenamento, vamos supor que não estivesse escrito. Se um juiz, pela lei, pode mandar prender alguém, tá? Existe a possibilidade da prisão, mesmo que não estivesse escrito, ele poderia estabelecer medidas menos restritivas. Se ele pode prender, ele poderia, por exemplo, estabelecer restrições, proibição de conversa entre os investigados, algum tipo de restrição a sair do país, né? A solicitação do passaporte para ficar apreendido. Então, se uma autoridade pode fazer o mais, ela pode fazer o menos. No Brasil, tudo isso está escrito, mas vamos supor que não estivesse, mesmo assim a autoridade teria essa possibilidade por uma interpretação lógica, certo? Por uma aplicação racional da norma jurídica. Além da lógica, nós temos também o método de interpretação teleológico. O que quer dizer esse método? Eu procuro, gente, o objetivo, a finalidade da norma constitucional. Espera aí, a norma constitucional foi estabelecida com qual objetivo? Eu leio a norma e pergunto, peraí, o que se almejou, o que se buscou com essa norma jurídica que está escrita aqui? Então, essa é a análise teleológica. Então, por exemplo, se eu leio uma norma que garante um direito fundamental, eu vou entender que essa norma foi criada aqui para proteger o cidadão. Então, eu não posso interpretar de outro sentido, eu tenho que interpretar no sentido de proteger o cidadão. Não posso interpretar de forma que a norma se volte contra o próprio cidadão, porque não é a sua teleologia, não é a sua finalidade. Da mesma forma, eu tenho um método histórico de interpretação da norma constitucional, então quando eu leio uma norma, às vezes é necessário eu retornar à sua origem, lá quando ela foi aprovada, os debates legislativos, e buscar, peraí, o que os legisladores estavam pensando? Qual era o direito à época que essa norma foi aprovada? Qual é o sentido histórico dessa norma? A partir dessa concepção histórica, então, isso pode me ajudar a compreender a norma. Porque às vezes, hoje uma norma pode não fazer sentido, mas se eu faço essa análise histórica, se eu remonto à vontade, né, do legislador quando a norma foi elaborada, aí ela fica mais compreensível. Aí eu consigo aplicar a norma de modo mais adequado hoje, porque eu entendi para que ela servia lá atrás, tá bom? Porque a sociedade vai mudando e às vezes uma coisa que você lê hoje não faz muito sentido. Mas se você remontar a origem, a partir do método histórico, você consegue então entender para que a norma foi pensada originalmente. Depois, o método sistemático é o quê? Por fim, o método sistemático é eu considerar que aquela norma que eu estou lendo, ela faz parte de todo um sistema jurídico, de todo um sistema constitucional. Então, eu não posso interpretar uma norma constitucional separada, isoladamente. Eu tenho que interpretar a norma junto com todas as outras normas que fazem parte do sistema. Então, por exemplo, eu tenho uma norma da Constituição, por exemplo, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Tá, se eu ler isso, eu posso pensar, bom, se todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, então a lei não pode estabelecer nenhuma diferença. A lei tem que ser formalmente igual para todos.
Porém, eu tenho que lembrar que a Constituição, por exemplo, prevê vagas para deficientes, né, para pessoas com deficiência, em concursos públicos. Então, as pessoas com deficiência estão recebendo um privilégio do Estado? Não. É porque a igualdade que a Constituição prevê leva em consideração as desigualdades concretas. Então, agora eu entendo que a igualdade que a Constituição está falando permite tratamentos desiguais para pessoas que tenham algum tipo de dificuldade a mais, para pessoas que sofreram historicamente algo nesse sentido, para pessoas economicamente desfavorecidas. Então, eu tenho que interpretar a igualdade de modo amplo. Eu não posso ler o dispositivo da igualdade do artigo 5º isolado. Eu tenho que compreender ele como parte de um sistema, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, além desses métodos clássicos de interpretação, a Constituição tem métodos específicos. Então, eu estou lendo uma norma constitucional. Além desses métodos tradicionais, eu também posso utilizar métodos específicos de interpretação, que é o que a doutrina e a jurisprudência, né, chama de princípios específicos de interpretação constitucional. Esses aqui são somente das normas constitucionais, tá? Eles não servem para outras espécies de normas. Então, de novo, nós não vamos, gente, falar de todos eles. Tá vendo? Eu vou citar aqui, parece que são 5 ou 6 que eu vou citar para você de princípios específicos de interpretação constitucional. Então, vamos lá. O primeiro deles, nós já falamos na aula de hoje, é o princípio da supremacia constitucional. Então, se vocês irão, gente, ler uma norma constitucional, se vocês irão interpretar uma norma constitucional, vocês têm que partir do pressuposto que aquela é a norma suprema do ordenamento jurídico. Aquela é a norma máxima. Então, o que vai acontecer? Se eu estou lendo uma norma da Constituição, eu tenho que lembrar, essa norma vai conferir validade para todas as normas abaixo. Todas as normas inferiores precisarão ser compatíveis com essa norma da Constituição. Então, isso é importante para eu estabelecer qual é o grau de abrangência daquela norma. Porque eu tenho que lembrar que ela vai influenciar todo o ordenamento jurídico, certo? Então, além disso, eu tenho chamado o princípio da unidade da Constituição. O que ele diz? Eu tenho que interpretar. Esse aqui lembra o método sistêmico. Eu tenho que lembrar que a Constituição ela tem unidade. Eu não posso ter uma norma constitucional conflitando com a outra. Todas juntas formam uma só Constituição. Todas as normas se unem e juntas formam uma só Constituição. Então, um dispositivo constitucional originário não pode suprimir outro. Duas normas constitucionais em conflito, eu tenho que compatibilizar. Eu tenho que interpretar elas de modo a que elas sejam compatibilizadas. Elas parecem conflitar. Então, eu tenho que conferir uma interpretação que seja capaz de solucionar esse problema. O meu papel enquanto intérprete é garantir a unidade da Constituição, a sua harmonia. Depois, eu tenho o chamado princípio do efeito integrador, que vai dizer o seguinte: o intérprete da Constituição ele tem que tomar cuidado, já que a Constituição tem esse efeito tão amplo, tão abrangente na sociedade, eu tenho que tomar cuidado com os efeitos sociais e políticos da Constituição. Ao interpretar a Constituição, eu tenho que buscar a estabilidade nacional, a estabilidade das instituições, a estabilidade da sociedade. Eu não posso interpretar a Constituição de qualquer maneira. Eu não posso interpretar a Constituição de qualquer forma, tá? Então, ao interpretar a Constituição, eu tenho que buscar a garantia do efeito integrador, ou seja, que essa minha interpretação vá, na verdade, garantir uma integridade, uma união, uma estabilidade no país, e não vai causar, na verdade, uma instabilidade, certo? É tomar cuidado com o efeito da minha interpretação. Depois, o princípio da concordância prática ou harmonização. O que ele quer dizer? Ele é um corolário da
unidade, que nós falamos agora há pouco. Então, ele diz o quê? A concordância prática ou harmonização. Quando direitos fundamentais estão em conflito, eu tenho que buscar a sua harmonização, a sua concordância no caso concreto. Como eu falei, por exemplo, o jornalista, a sua liberdade de profissão e a intimidade ou vida privada do alvo da investigação. Eu tenho que encontrar uma compatibilidade. Até que ponto o jornalista pode agir sem ferir a intimidade ou vida privada? Ele tem que dar a interpretação que menos agrida os dois direitos. Um deles vai ter que ceder, um vai ter que ficar um pouco de lado, mas isso não pode agredir demais, em excesso, o direito. Eu não posso anular completamente o direito. Tenho que garantir o máximo de harmonia possível, certo? Depois, o princípio da eficiência ou máxima efetividade. Isso aqui decorre, gente, lá do que a gente falou, né, de neoconstitucionalismo e da força normativa da Constituição. Quando eu interpreto a Constituição, eu tenho que interpretá-la de modo a garantir a maior eficácia possível, a maior efetividade possível da norma constitucional. Então, se eu interpreto um dispositivo, eu tenho que pensar como que eu vou interpretar esse dispositivo de modo que a Constituição tenha a maior eficácia possível. Claro, sem violar outros direitos, garantindo a integridade institucional, mas como garantir a maior eficácia possível? É isso que o intérprete tem que fazer. Além disso, tem outro que é o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Segurança jurídica, presumem-se que as leis, todas elas são constitucionais. Então, se eu olho uma lei hoje que é vigente, se eu olho um ato do poder público que foi praticado e é vigente, eu presumo que eles são constitucionais. Eu parto desse pressuposto, eu parto dessa presunção jurídica. Por uma questão, gente, como eu acabei de falar, de segurança jurídica. Eu não posso ler uma lei e querer desrespeitar ela da forma que eu quiser. Todos têm que respeitar as leis, partindo do pressuposto de que as leis são constitucionais. Mas, claro, gente, essa presunção ela é relativa. Posteriormente, eu posso invalidar essa lei, eu posso invalidar esse ato normativo. Oi, Bruno, pode perguntar. Pode perguntar. Isso é um tema interessante, olha só. Essa reforma administrativa, o que acontece? A gente tem que analisar ela sobre dois pontos. O primeiro é se ela... Porque, assim, uma emenda constitucional, ela pode alterar, em regra, qualquer coisa da Constituição que não fira uma cláusula pétrea, certo? Que não fira algum limite da reforma. Então, é assim, a reforma constitucional, em regra, pode alterar qualquer coisa da Constituição que não seja um limite à própria reforma. Então, o que vai acontecer? Alguns vão defender o seguinte: essa norma fere, por exemplo, a eficiência do serviço público ou fere direitos adquiridos dos novos outros autores vão dizer o seguinte:
Oi, pessoal, voltou para vocês aqui, caiu para mim a aula, voltou para vocês. Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo? Então, beleza. Então, a gente estava falando aqui da questão da reforma constitucional. Vai ter uma aula de reforma constitucional, mas só adiantando aqui um pouquinho, só botar aqui de novo os slides. Só adiantando aqui um pouquinho, o que eu acho dessa reforma? Até onde eu li, eu não li ela completa, eu vi algumas partes. Até onde eu vi a reforma constitucional, eu não acho que ela é inconstitucional, tá? Eu acho que, por exemplo, ainda mais que eles não querem afetar os servidores hoje, né? Seriam apenas os servidores no futuro. Eu acho que ela não é inconstitucional. Não, ela pode ser aprovada. Mas eu não gosto da forma que ela está sendo estabelecida. Por exemplo, se o governo fala que não pode incluir o judiciário, não pode incluir a elite do funcionalismo público, assim, gente, isso é mentira, tá? Não tem nenhuma restrição às emendas constitucionais que impeça, por exemplo, de dizer que todos os servidores públicos terão 30 dias de férias. Todos, sem exceção. Não existe ressalva a isso, tá? A Lei Orgânica da Magistratura, por exemplo, diz que os juízes terão 60 dias de férias. Gente, isso é uma lei orgânica. Eu posso mudar a Constituição e, portanto, a lei orgânica deixará de ter validade. Então, eu acho que a forma que está sendo aprovada agora vai penalizar os servidores públicos menos culpados, que são aqueles do escalão médio para a base. Eu não gosto. Eu acho também, é um retrocesso constitucional. Eu concordo contigo, Bruno, mas eu não acho que é inconstitucional, entendeu? Eu acho que está naquela margem possível das emendas constitucionais, apesar de eu não gostar. Eu acho péssimo. Eu acho que, por exemplo, hoje existe já a avaliação periódica de desempenho. Hoje a Constituição permite que um servidor público seja demitido se ele não tiver um desempenho satisfatório. Essa norma, gente, nunca foi regulamentada. Já está aprovada, existe na Constituição e nunca foi regulamentada, por falta de interesse político. Então, você sequer tentou aplicar um critério de desempenho, você nunca tentou fazer isso e já quer acabar com a estabilidade. Você não tentou melhorar a estabilidade, você já quer falar em acabar com ela. Então, acho que eu não gosto, eu não concordo, mas, de novo, eu acho que é possível, eu acho que é constitucional, pelo menos pelo que eu vi até hoje. Tranquilo? Ali não tem nenhum direito adquirido sendo violado. É uma opção política, eu também acho que é um retrocesso, porém eu acho que é possível, certo? Exatamente, eu também concordo, abre brecha para isso. Vamos ver o que vai passar. Quando for passando, a gente pode até ir comentando, né? Se for ainda durante a disciplina, a gente vai vendo as mudanças, né, que forem sendo feitas, a gente vai comentando sim. É um assunto lá em reforma constitucional, acho que é próxima aula a gente começa a falar um pouquinho de reforma, aí eu comento mais sobre os limites da reforma, tá bom? Então, aqui, só finalizando, essa presunção ela é relativa. Se eu olho uma lei, presume-se que ela é constitucional, mas isso pode ser mudado posteriormente, pode ser alterado posteriormente e a lei pode ser declarada inconstitucional. Mas isso nunca é algo presumido, isso nunca é automático. De início, as leis presumem-se constitucionais. E, finalizando a aula de hoje, os últimos dois princípios. Interpretação conforme a Constituição. O que é isso? Essa interpretação conforme, gente, é uma técnica de decisão do Supremo. O Supremo vai fazer o seguinte: ele pega uma lei e pega a Constituição e a lei. Ele vai dizer o seguinte: essa lei bem aqui, ela tem várias interpretações possíveis. Eu vou então escolher a interpretação que se torne compatível com a Constituição. Então, se a lei tem várias interpretações possíveis,
o Supremo vai dizer qual é a correta, porque essa interpretação correta é a que é conforme a Constituição. Tá? Então, isso que é uma técnica de decisão. O Supremo afasta as outras interpretações e mantém a única interpretação possível para que seja conforme a Constituição, para que a lei seja constitucional, certo? E, por fim, razoabilidade e proporcionalidade também é um método de decisão. Quando eu pondero uma norma constitucional e a norma infraconstitucional, eu vou tentar analisar a partir do critério razoável ou proporcional. Então, por exemplo, a lei regulamentou a Constituição. Eu vou perguntar, ao regulamentar a Constituição, essa lei fez isso de modo razoável ou ela extrapolou, ela acabou violando a Constituição de alguma forma? Vai depender do caso concreto. Vai depender de um critério de razoabilidade no caso concreto, tá? Na situação, nos fatos que realmente aconteceram. Eu não tenho como previamente dizer que aquilo foi irrazoável ou desproporcional. Sempre vai depender do caso concreto de uma análise pontual, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Nós finalizamos aqui a aula de hoje. Eu estou estendendo assim um pouquinho mais, justamente porque vai ter muito feriado. Então, para a gente não precisar marcar aula extra, eu estendo um pouquinho e a gente está conseguindo compensar, a gente vai conseguir fechar certinho o nosso conteúdo, tá bom? Ficou, gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Então, pessoal, eu creio então que a gente fica por aqui, tá bom? Então a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? E aí na semana que vem a gente continua o nosso conteúdo, tá bom? Pessoal, obrigado e um bom dia para vocês.